Pessoal, boa tarde. Dando sequência aí nas nossas atividades da MiniDebConf Maceió 2025, vamos começar aí com uma apresentação agora, falando um pouquinho sobre defesa e investigação com Debian, monitorando, respondendo e analisando incidentes cibernéticos. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni, sou membro da comunidade Debian, faço aí uma colaboração sempre que possível na organização de eventos Debian no Brasil. É sempre um prazer estar participando aí das MiniDebConfs. Dentro do projeto Debian, mantenho alguns pacotes, principalmente no time PKG Security, e colaborando também como divulgador e todas as outras frentes que um projeto de software livre permite. Então, não é só também a contribuição com o código, mas também desde o uso de uma ferramenta, isso já é contribuir com o projeto, porque você está atuando aí na divulgação. Então, eu separei aqui alguns temas para poder falar sobre a parte de segurança e segurança da informação. Basicamente, falar na parte de Blue Team, fazer algumas demonstrações. A ideia aqui é apresentar práticas introdutórias de segurança defensiva e perícia forense. Trazer algumas, o que o Debian oferece. Na verdade, essa palestra ela é uma apresentação didática de conceitos introdutórios do que é possível fazer com ferramentas que estão no repositório main. Então, principalmente para estudantes de TI, profissionais iniciantes em segurança da informação, sysadmin, está apresentando esses conceitos introdutórios. Esse? E agora? Alô? Se eu deixar os dois aqui, dá interferência ou não? Não, acho que não. Perfeito. É porque depois, a hora que for digitar aqui, né? Não, mas tranquilo. Uhum. Bem, vamos dar sequência aqui. Às vezes, a gente pode ter um problema no dimensionamento da apresentação, e às vezes a gente não vai ter tempo para demonstrar, mas aí a gente vai seguir aqui com o que for possível, né? Então, um aviso importante é que essa apresentação ela é uma demonstração didática de conceitos iniciais. Então, assim, foi feito a criação de um ambiente de laboratório, já com questões específicas, né, no que se diz respeito a falhas de segurança, né? Então, assim, a gente quer simular falhas simples, né, elementares e intencionais. Então, eu separei aqui, né, senhas fracas, login remoto do root, servidor sem nenhuma configuração de segurança, nenhum hardening nas máquinas. Então, tudo isso é intencional justamente para demonstrar que um sistema mal configurado ele está frágil e a gente conseguir mostrar aqui as coisas acontecendo. É lógico que a gente sabe que existem diversas camadas, né, na segurança da informação. Inclusive, a gente tem aí a metáfora, né, ou a teoria do queijo suíço, que ela foi cunhada por James Hesson, um psicólogo, né? E isso está diretamente ligado com a parte de gestão de riscos, porque cada camada de defesa ela pode ter uma vulnerabilidade. E se a gente fizer uma analogia com fatias de queijo suíço, se todos os furos de um queijo suíço estiverem alinhados, ou seja, cada vulnerabilidade em determinada etapa estiver disponível, então o incidente ele pode acontecer. Então um atacante ele conseguir explorar cada uma das vulnerabilidades em cada uma das etapas, um incidente de segurança pode acontecer, né, um ataque ter sucesso. Então às vezes a gente pensa assim, a gente tem que preocupar só com a falha
do código, a falha do sistema em si, né? Isso é só uma das etapas. Que aí, o que a gente está comentando aí, que a gente tem que reforçar a segurança em todas as etapas. Então, seria assim, gestão de risco. Isso tanto gestão de risco em segurança da informação, como gestão de risco em geral. E aqui a gente tem uma imagem, né, das etapas, né? No caso aqui eu coloquei para poder ilustrar. Então, ali, se a gente tem equipe, processo, cultura e tecnologia, só que em cada uma dessas partes, né? No caso ali, por exemplo, equipe qualificada, um membro novo do time, um processo consolidado, mas que às vezes não é cumprido todas as etapas daquele processo com todo o rigor necessário. Na parte da cultura, se a gente tiver aí uma falha de comunicação, e depois lá na tecnologia que a gente vai pensar numa falha de sistema em si. Então, às vezes a gente fica preocupado aí, nossa, surgiu um CVE, tem agora uma vulnerabilidade ali de um zero day, mas só que quando a gente vai parar para pensar e analisar todo o contexto, são diversas etapas, né, que podem resultar aí num incidente de segurança. E um setor, né, que a gente vê que bate muito com isso é a aviação. Então, assim, quem é fã aí do canal Aviões e Músicas lá do Lito, né, quem gosta dessa parte vai ver que quando ele comenta todos os acidentes aéreos, né, todas as etapas, né, os elos da cadeia, quando acontece um acidente, é a mesma coisa num incidente de segurança. Não vai ser uma única causa, um único fator que vai vai acontecer, né, exclusivamente por aquele único fator. No caso, vai ser uma sequência de situações, né? E aí a programação aqui, né, a intenção de fazer as demonstrações, foi criado um ambiente virtualizado dentro do ambiente Debian. A gente vai fazer aqui uma simulação de ataques, no caso, explorar pequenas vulnerabilidades simples que nós temos aqui nesse ambiente. A gente vai fazer pequenas etapas de análise forense, no caso, seria uma representação simples aqui de uma coleta de evidências e análise, né, dessas informações. Uma demonstração mínima aqui também de defesa ativa, e aí a gente consegue mostrar todo esse panorama. No nosso ambiente aqui, nós criamos 4 máquinas, né? No caso, uma máquina atacante, 2 máquinas alvo, no caso, Target 1, que é a máquina que está vulnerável, Target 2, que já tem algumas medidas, e a máquina Blue, que vai receber informações e que também vai fazer análise. Então, assim, é mais no sentido de ilustrar cada um dos atores dentro desse ambiente, que aí a gente tem desde uma situação simples, que é, no caso das máquinas, as máquinas-alvo, né, os targets, que são máquinas com SSH e Apache. Então, o que acontece? É a máquina que tem um serviço para ter um acesso remoto e que tem um servidor de páginas, uma coisa bastante comum, né, que a gente tem aí na estrutura de rede. A máquina do atacante, ela vai ter um Nmap, que vai fazer uma varredura simples, a ferramenta Hydra para fazer um ataque brute force, um ataque de dicionário, um cliente SSH, que vai acessar a máquina, e depois um editor de texto para fazer, a gente vai simular aqui um defacement, no caso seria um ataque para poder vandalizar uma página, que é um ataque simples, só que o detalhe, o ataque é simples, só que a gente vai ver assim, a máquina ela já está comprometida porque conseguiu o acesso root, o acesso administrador. Então, editar uma página HTML é o mínimo, né? Só que a pessoa já tem ali a permissão de administrador. Então, ela vai conseguir fazer exatamente assim, tudo que ela quiser naquela máquina, né? Aí o defacement, ele é assim, é a última coisa que faz, né? Que vai vandalizar uma página ali, mas antes disso ele já exfiltrou dados, ele já recolheu tudo que ele quis ali e pôde até usar daquela máquina para
praticar outros acessos, incidentes, movimentação lateral. Então, no caso aqui, o que a gente está representando, né, desse incidente, que no caso seria o defacement, é a ponta do iceberg, né, o mínimo necessário e também o mínimo aqui dentro do tempo que a gente tem disponível. E aí, no caso aqui, a máquina Blue, que seria a máquina do Blue Team, que vai ser o monitoramento, é uma máquina que vai estar recebendo informações, porque aí a gente vai ver que o outro alvo que ele está preparado, ele vai ter um fail ban que vai barrar o acesso. Mas que, mesmo assim, se por outro motivo conseguiu acesso na máquina e for fazer o defacement igual na primeira, a gente vai ter uma notificação. Então, essa máquina Blue ela vai servir de monitoramento também. Aqui são ferramentas avulsas, né, isoladas, para poder mostrar a didática das coisas acontecendo. Ontem mesmo teve uma apresentação sobre uma ferramenta de CIEM, o Azul, que condensa tudo que a gente tem aí de monitoramento. Então, é uma ferramenta bastante madura para se adotar e estar utilizando, e é lógico que vai ser muito mais simples para poder estar utilizando do que essas ferramentas aqui. Então, o detalhe é trazer ferramentas que estão disponíveis no repositório DBMain e dentro do contexto da segurança da informação. Então, o que a gente vai demonstrar aqui? Né? No ataque bem sucedido, vai ser uma enumeração de serviços com Nmap. Então, assim, o mínimo do Nmap rodando ali para identificar as portas. Um ataque de força bruta, um ataque com dicionário com o Hydra, a partir que foi detectada ali a possibilidade de fazer o login remoto e fazer uma edição. A máquina está vulnerável, mas eu coloquei o Audit D, que o Audit D é uma ferramenta que pode fazer o monitoramento, o registro, né, justamente para a gente ter o mínimo de informações do que foi feito na máquina, depois para a gente fazer a coleta desses logs. Até fica engraçado, né? A máquina está vulnerável, mas ela tinha o Audit D monitorando um arquivo. E às vezes até é interessante isso, porque a pior coisa que tem é a falsa sensação de segurança, porque aí você acha que está tudo certo, mas tem muitas brechas e as coisas podem estar acontecendo por ali. A gente vai fazer uma coleta rápida de logs, basicamente verificar os logs que a gente tem do que aconteceu ali, gerar o hash do arquivo que foi editado, transferir os arquivos lá para a máquina Blue e demonstrar ali onde estão aquelas informações ali minimamente necessárias. Depois, a máquina Target 2, que ela já está preparada ali com o Fail ban e também o Audit D, vai tentar fazer esse acesso, mas assim que o Hydra for fazer as tentativas de login, o Fail ban já vai barrar e já não vai conseguir fazer o acesso à máquina, né? Então, assim, repetir a mesma coisa que aconteceu na outra máquina, só que aí a gente vai ver que não vai ser possível, não vai conseguir êxito nisso. E também o monitoramento no Audit D, transferindo por... a gente pode colocar ali 2 telas com NC rodando e a notificação, né? Quando for feita o defacement nessa máquina, a notificação vai chegar lá na máquina Blue. Então vamos lá. Então, aqui no caso, eu estou com um terminal aberto, aí eu tenho aqui, eu já deixei
para facilitar as três máquinas envolvidas aí no nosso, na nossa situação aqui, né, na nossa simulação, né? Além disso, eu tenho aqui o navegador, então aí o Apache rodando, né, uma máquina. E aqui a outra, né? Então, opa. Então tem target 1, target 2, né? Tudo muito simples aqui, né? Primeira coisa, né? O atacante vai tentar fazer uma enumeração aí a gente vai usar a ferramenta Nmap. Ele vai enviar, né, e vai verificar as portas abertas na máquina IP final 100. E aí a gente vai ver que tem disponível, né, que está rodando nessa máquina, no caso aqui, sem o parâmetro o intervalo de porta, ele vai verificar as portas principais. E aí a gente vê que tem, no caso, SSH na porta 22 e o HTTP na porta 80. Então, isso que é o que a gente chama de enumeração. Então, o atacante já verificou, ó, tem um SSH rodando nessa máquina aqui. Vamos tentar fazer um ataque por dicionário, né? Eu tenho um arquivo aqui que eu gerei, arquivo simples com algumas possíveis senhas, né? Então, assim, são todas senhas que não são recomendadas o uso, né? Então, são senhas simples que já estão em todos os vazamentos, dicionários aí pela web. E aí, para simular esse ataque com a ferramenta Hydra, então eu vou passar o parâmetro, né, do usuário, o arquivo onde estão as senhas, e um detalhe, essa máquina, no caso com o IP final 100, ela tem uma configuração vulnerável no SSH que é permitir login de root. Isso não é uma boa prática de segurança. E aí ele vai rodar e a gente vai ver qual que é a senha do root nessa máquina. Então a gente tem aí um servidor vulnerável que permite login de root e que usa uma senha fraca. Então o parâmetro do Hydra para poder, né, a linha de comando que vai fazer essa verificação. Então aí a gente passa ali o usuário, a lista de senhas, né, e aponta para o IP. Então já é o segundo elo aí dessa cadeia, né? Então agora eu já sei que essa máquina consegue logar como root via SSH, né? Então vamos fazer o SSH. E aí a gente já está dentro da máquina. Então, imagina só isso numa máquina exposta na internet. Aí fala assim, mas vai ter uma pessoa que vai estar tentando. Não, tudo isso que eu estou mostrando aqui, cada linha de comando dessa é facilmente automatizado por scripts. Então, assim, tem máquinas com scripts rodando pela internet, pegando ranges de IP e, né, os atacantes eles têm os seus focos, né? Então, determinada instituição, determinado segmento, e aí ele vai tentar buscar. Não vai ser uma pessoa, deixa eu tentar esse IP para ver se tem alguma coisa. Não é assim que funciona. Aqui a gente vai acompanhando individualmente para ver como que funciona a dinâmica dessas ferramentas, né? Então, agora eu tenho o acesso à minha máquina, que já está ali comprometida, né? E aí eu quero fazer o defacement, né? Como eu estou aqui como root, eu poderia fazer tudo que eu quisesse
dentro dessa máquina aqui, né? Então, eu posso usar aqui um comandinho para poder, um comando sed, para poder inserir uma frase lá dentro do index HTML. Poderia ir lá, editar com editor de texto, o que fosse, né? Mas aqui a gente já fez uma alteração. E aí, a nossa página que está rodando aqui, né? Ela já tem uma alteração. Então, aqui a gente percebe o incidente em si, né? De forma muito elementar, mas é isso que acontece. Então, aqui já foi, o problema já aconteceu. Então, voltando aqui no ataque bem sucedido, então a gente viu a enumeração dos serviços, né, que estão rodando naquela máquina, a gente demonstrou aí um ataque por dicionário, com a ferramenta Hydra, fez o login remoto, e por último agora aqui, para demonstrar a ação direta na máquina comprometida, uma edição na página que estava rodando ali no servidor web. A partir daí, a gente quer coletar algumas evidências, né? Porque aí a gente viu que coisas foram acontecendo, então, se a máquina fosse uma máquina totalmente vulnerável e totalmente sem nenhum registro, os logs padrão da máquina seriam a forma de poder verificar essas evidências. Além do Audit D, por exemplo, poderia usar, existe uma ferramenta chamada Snoop, que ela registra todos os comandos dentro do log do SSH, então também é uma forma de verificar ali o usuário que logou na máquina, o que ele fez também, então é uma forma de registro, né? Mas aqui a gente vai ver agora de forma mais simplificada aí com o Audit D. Então agora eu vou sair aqui da máquina só para poder falar que teve um incidente, né? Acessou a máquina e depois saiu, tá aí o atacante desconectou da máquina, né? Mas aqui diretamente logado nela, a gente consegue verificar os logs do SSH. Então, com o Journey Control, que aí é o gerenciamento de logs aí do systemd, né? Então a gente vai pegar os logs aí dos últimos 20 minutos nessa máquina, né? Então, uma das mensagens que a gente verifica aqui são as falhas de login a partir do IP final 200, que é da máquina atacante. Então, a gente já viu uma evidência aí que houve, né, tentativas de acesso aqui. Então, naquele momento que o Hydra tentou fazer o ataque por dicionário e foi tentando diversas senhas, a gente já vê que tem aqui alguns registros, né? Então, esse aqui é um exemplo. A gente tem também o Audit D, que estava monitorando no caso a página index HTML, e aí a gente consegue verificar aqui com o parâmetro, deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil. Aí os parâmetros "-ts", "-te", que a gente pode estipular aqui o horário para poder coletar as informações, né? Então vamos pôr aqui entre 14 e 14h50. Vamos ver aqui.
Aqui no caso ele está registrando apenas atividades do PAN. Então vamos ativar aqui que a regra não tá persistente. Aqui é mais fácil. Então vejam só, aqui no caso a gente não tinha a regra do audit D de forma persistente, e aí no momento que o atacante ele teve a sorte da regra não tá rodando. Outro incidente aí. Então o que a gente vai fazer? Para fins de registros, vamos de novo, né? Então aqui só para ficar mais fácil para mostrar para vocês, essa aqui é uma saída aí do log do audit D. Então ele mostra o arquivo que foi editado aqui. Aqui nesse proc title, aqui a gente tem o comando que foi dado, só que aqui ele tá em hexadecimal. Então a gente pode dar um comando para verificar qual que é o registro que está lá, no caso, como que foi feita a edição. Mas o interessante é aqui, ó, a gente tem o horário que aconteceu, né, o comando e o arquivo. Então aqui a gente consegue ter todas as informações relacionadas. Peraí, deixa eu pegar aqui o... Tá bom. XX. Então, olha só, aqui com a ferramenta, o comando XXD, a gente consegue decifrar o proc title que estava lá naquela entrada do log do audit D. E aí, olha só, a conversão dele é exatamente a linha que a gente utilizou ali para poder editar o arquivo do index.html. Então, ao invés de ter essa informação aqui, né, a gente tem o código.
Então, só aqui para a gente ver. Então, essa aqui é a entrada do log, né, que tem todas as informações. O que eu mostrei por último aqui agora, né, foi pegar essa informação aqui e decifrar ela. Então, o resultado foi esse aqui. Então, a gente vê que no registro do AuditD ficou exatamente o que foi feito ali no incidente. Então, olha só, eu vou analisei ali o log do SSH, que eu vi ali o login, né? Como eu já tinha a ferramenta do AuditD rodando, eu fui lá, verifiquei, né, qual que é a entrada. Então, o que acontece? Essa etapa é a parte da coleta das informações, né? Então, no caso de uma atividade forense, a gente vai coletar essas evidências do incidente e uma outra coisa que é importante fazer, que aí no caso a gente tem a edição do arquivo lá do index.html, é gerar o hash checksum do arquivo, porque justamente para preservar a evidência, que aí não há como ter a alegação que o arquivo foi alterado posteriormente. Então, a gente pode usar o comando SHA-256-SUN, apontando para o arquivo, né, no caso que a gente tem lá no Apache, né, no servidor web. Isso aqui a gente gera o hash do arquivo. Então, o que acontece? Qualquer edição posterior nesse arquivo, esse hash é alterado. Então, isso aqui é uma forma de garantir a integridade. Então, quando a gente, além de coletar as evidências, as informações, a gente também tem que ter a preservação. Então, uma das formas é manter o checksum dos arquivos, né, para mostrar que está íntegro. Então, no caso que a gente viu, né, foi analisar, coletar essas informações, teve esse exemplo da geração do hash, e aí, no caso, para a preservação das evidências, seria fazer a transferência desses arquivos coletados para uma mídia segura, para um equipamento seguro, para análise posterior. Então, assim, a questão elementar aí de análise forense é justamente fazer essa coleta das informações, dessas evidências, e manter a preservação dessas evidências, né? Agora a gente vai ver uma tentativa de ataque à máquina Target 2. A máquina Target 2 ela tem o Feio2Ban instalado e configurado para, no caso de algumas tentativas mal sucedidas, ele vai realizar o bloqueio. E o AuditD também, que vai estar rodando ali. A diferença é que a gente vai colocar para fazer o monitoramento a partir de outra máquina. Aí a gente vai repetir o ataque, né? O Hydra vai tentar fazer o ataque de força bruta. Consequentemente, o Feio2Ban vai bloquear o IP. E aí não é possível conectar via SSH. Aí, no caso, vamos confirmar aqui para ver se o Feio2Ban está rodando corretamente. Então, a gente tem aqui as informações do status dele para o SSH, não tem nenhum IP bloqueado. A diferença agora aqui vai ser o IP, né, que agora a gente está verificando aí na máquina IP final 101,
Então, mandei rodar o Hydra com os mesmos parâmetros, né, para ter essa tentativa nessa outra máquina, né? Vamos ver como é que está o status aqui no Feituban. E olha só, o Feituban já detectou esse IP. O Feituban ele já é integrado com o firewall interno da máquina, no caso aqui é o NFTables, e aí ele já disparou uma regra e barrou o acesso aqui. Então, o que, que acontece? O Hydra, vocês viram que ele nem respondeu o final ali da tentativa de acesso, né? Se eu tentar acessar essa máquina aqui, opa, agora a gente está tratando aí da máquina 101, olha lá, já deu conexão recusada. Então aqui a gente já viu que não conseguiu acessar a máquina. Aí para a gente conseguir aí liberar essa máquina novamente, então tem o comando feituban aqui que vai tirar o IP ali da lista de banidos. Então a nossa máquina atacante é o IP final 200. Removeu o IP, se a gente olhar o status aqui, já não tem IP banido mais. Mas essa máquina aqui, ela não está também 100% protegida, né? Então, se o atacante posteriormente, né, ou com um script, de alguma forma ele obtesse alguma informação e soubesse que existe um outro usuário, né? Porque, detalhe, essa máquina aqui, ela já não permite login de root diretamente. Mas se eu mandar rodar ali o Hydra, lógico que aí eu sei que tem essa informação, a gente vê que essa máquina também tem um usuário e uma senha vulnerável. Isso eu só consegui agora porque eu fui lá e removi o banimento da máquina, né? Então aqui é só para a gente poder dar sequência na outra ferramenta de monitoramento. Mas só que como o Hydra rodou aqui, provavelmente as tentativas que a gente teve aqui, lá, ela foi banida de novo, porque como foi um ataque por dicionário, então coincidiu de mostrar o usuário, mas só que como foram várias tentativas, a máquina foi banida novamente, né? Então vou remover ela aqui. E agora aqui a gente vai visualizar a edição do arquivo, né? Mostrar de novo o defacement, né? Então o nosso atacante ele conseguiu de alguma forma acesso também nessa outra máquina. E aí na máquina Blue, para poder representar essa notificação, a gente vai usar a ferramenta NC. Então vai ficar ouvindo na porta 9999 e aí daqui a pouco a gente vai receber informações aqui. Então eu estou aqui na máquina Target 2, vamos visualizar aqui, né, o nosso servidor web rodando. E agora a gente vai fazer também uma alteração nessa página aqui para poder capturar aquele registro lá. Então o atacante ele identificou aquele usuário e aquela senha vulnerável, e a partir daí ele conseguiu escalar o privilégio também.
E aí, nesse caso aqui, como não estava a regra persistente, eu vou ativar a regra do audit log para monitorar o arquivo index.html. Aí está sendo monitorado agora. E só para não gerar um falso positivo, eu vou limpar o arquivo do audit log aqui, que aí a hora que a gente rodar o script não vai ter o falso positivo. Então vejam só, aí a gente está com o arquivo de log zerado. E aqui no caso, tem um exemplo de um script aqui bastante simples, que aí no caso ele vai ficar verificando se teve uma entrada no audit log, ou seja, se a página index.html foi alterada, vai ter a entrada no log. E automaticamente vai ser enviado um alerta lá para a nossa máquina Blue. Então aqui, essa linha aqui, esse eco está sendo encaminhado para a máquina Blue. Isso aqui poderia ser substituído pela ferramenta Logger, seria um script para enviar um e-mail. Então, assim, aqui, localmente, a gente está usando o NC para mostrar a comunicação entre as duas máquinas, mas mesmo só para fins didáticos, que essa notificação poderia ser feita aí de outras formas também. Então, eu vou deixar rodando esse script aqui, né? Ele verifica aí a cada 10 segundos. Então o script está rodando aqui. Até eu fiz questão de mudar o terminal aqui para deixar rodando na máquina logada. Olha lá, para você ver, a cada 10 segundos ele vai verificando, né? A máquina Blue está aqui aguardando a mensagem, né? E o atacante, ele vai fazer a alteração agora, né? Então, olha só, eu usei aquele mesmo comando sed para fazer a alteração. A página foi alterada, né? E aqui a gente vê no terminal que está rodando o script, e aqui na máquina Blue, que ia receber, no caso, o alerta, olha lá, chegou a mensagem. Então o script estava lá rodando e ficou monitorando, né? Eu vou parar o script aqui agora. E vou mostrar aqui o final do arquivo. Então, olha só. O audit log, o registro que foi feito, né, da alteração. Mesma coisa. Então, aqui tem o nome do arquivo e o proc title também, que é
o hexadecimal do comando que foi utilizado ali no caso que fez a alteração. Então, isso aqui é para poder representar. Então, por exemplo, usando o AuditD para monitorar outros arquivos. Existem outras ferramentas como a Notify Tools também, que vai monitorar arquivos a nível de sistema de arquivos, né? Então, aqui no caso, um exemplo do monitoramento. E aí, indo na sequência aqui. Então, a tentativa de ataque à máquina Target 2, a gente viu que, primeiro, a tentativa, o Feitiço-Ban barrou, né? E depois, mesmo assim, se por qualquer outro motivo conseguisse na máquina ter acesso, a edição do index HTML também gerou a notificação. Então, assim, para a gente concluir, foi assim, uma demonstração bastante simples, elementar, mas muito prática no sentido de um ciclo completo, né? Então, a demonstração, desde a enumeração dos serviços ativos, o ataque de força bruta e a conclusão do defacement, então a gente viu todas as etapas possíveis dentro de um incidente. Na outra máquina, a gente viu ferramentas que, de alguma forma, podem mitigar essas vulnerabilidades. É lógico que a gente não vai se limitar a isso, né? E ali, com relação à análise forense com software livre, a gente viu um exemplo bastante simples das ferramentas para fazer a coleta e análise de evidências. No caso, analisar os logs, né, analisar os registros e a preservação da evidência, que no nosso caso aqui, o exemplo foi o arquivo alterado através da geração do hash daquele arquivo, né? Então, assim, o aprendizado aí mostra, né, a importância do monitoramento contínuo, o valor de uma resposta rápida e bem documentada ao incidente, e também, no caso aqui que a gente quer demonstrar, a valorização e o poder do software livre. Aqui a gente conseguiu ver todas as etapas, né, todos os exemplos. É lógico que, dentro desse contexto, existem ferramentas, né, mais complexas, mais adequadas para esse uso no dia a dia. Bem como também todas as outras etapas, né, se a gente voltar lá na imagem aí da metáfora do queijo suíço, que não é só ferramenta, não é só tecnologia, né? Então, a gente tem a questão da equipe, do processo, da cultura. Então, são todos esses detalhes que vão fazer diferença aí na finalização ou na conclusão, né, de um ataque bem sucedido. Ou, se a gente for olhar do lado de cá, uma defesa bem sucedida. Então, a gente não pode preocupar apenas com tecnologia, mas também com pessoas, processos e cultura. Bem, eu acho que o tempo ensina, né? Mas, se tiver alguns minutinhos aí, a gente quiser trocar uma ideia, mas a intenção era essa para poder demonstrar aí essas ferramentas.